Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja online e lá para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia. E agora, eu quero que você que está conectado se sinta à vontade em sua casa, ou em seu local de trabalho, ou em seu lazer. O Espírito Santo vai ativar você e você vai ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Eu vou aqui agora compartilhar para você a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O testemunho do apóstolo Paulo à igreja. Ouça com bastante atenção a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É a última epístola escrita. É o registro da última vontade do apóstolo Paulo, o seu testamento à igreja. Essa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é a mais pessoal das cartas pastorais. Como as últimas palavras que alguém profere são, em geral, as coisas mais urgentes e importantes que pronuncia, o conteúdo dessa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo está regado de emoção e vazado por um forte senso de urgência. É um apelo para Timóteo manter-se firme diante da perseguição, preservando intacto o Evangelho de Jesus Cristo e à vista da ameaça dos falsos mestres e ainda mais proclamando a salvação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, com senso de urgência, a despeito das nuvens escuras da perseguição. Depois de plantar igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, o apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia e dali enviado a Roma, onde ficou encarcerado por 2 anos numa espécie de prisão domiciliar, Atos 28:30. Dessa primeira prisão, o apóstolo Paulo escreveu suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a Filemão. Como cidadão romano, é prisioneiro de César. O apóstolo Paulo tinha certas regalias nessa primeira prisão. O apóstolo Paulo estava numa casa alugada e podia receber pessoas e a elas ministrar. Atos 28, versículo 16 a 29. No entanto, na segunda prisão, o apóstolo Paulo foi lançado
numa masmorra escura, úmida, fria e insalubre, da qual as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. O que estava por trás da primeira prisão do apóstolo Paulo era a intermitente oposição dos judeus judaizantes, mas o que motivou sua segunda prisão foi o próprio Estado, com todo o seu aparelhamento para matar. Em 17 de julho de 64 depois de Cristo, o imperador romano Nero, com toda a sua megalomania e querendo reconstruir uma capital mais bela e moderna, incendiou a cidade de Roma. Vestiu-se de ator e subiu para o alto da torre de Mecenas, assistindo de lá ao horrendo espetáculo das chamas que devastaram a cidade por dias até a data conhecida de 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a capital do Império Romano estava praticamente destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi, lançar a culpa do incêndio criminoso sobre os cristãos. Doravante começou uma brutal e sangrenta perseguição contra a Igreja de Jesus Cristo Teos Soter. Naquela época faltou madeira para fazer cruzes, tamanha a quantidade de cristãos que foram crucificados em Roma. Os cristãos eram amarrados aos postes, cobertos de piches, incendiados vivos para iluminar as ruas de Roma. Foi nesse tempo de atroz e amarga perseguição aos cristãos que o apóstolo Paulo foi preso novamente e jogado numa prisão imunda como criminoso comum, ou seja, como um malfeitor. É matéria de consenso que o apóstolo Paulo foi jogado numa masmorra conhecida como prisão marmetina, ainda hoje disponível à visitação de turistas. Como cidadão romano, o apóstolo Paulo não poderia ser lançado aos leões, nem ser crucificado, mas merecia uma execução com a espada, a decapitação. Uma vez que o apóstolo Paulo foi morto no governo do imperador romano Nero, e este morreu em 8 de junho de 68 depois de Cristo, a data estimada para a redação de 2 Timóteo deve ser entre 65 e 68 depois de Cristo. Desde sua primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo já era considerado um homem idoso. Filemão, versículo 9. Agora mesmo, com seus muitos anos de vida, o apóstolo Paulo é algemado e lançado nessa prisão imunda como se fosse um malfeitor. Ele, o apóstolo Paulo, tinha plena consciência
de que seu trabalho estava encerrado e de que seu martírio era inevitável, mesmo abandonado à própria sorte nessa masmorra, sofrendo o frio implacável do inverno que se aproximava. O apóstolo Paulo não está preocupado consigo mesmo, mas com o evangelho de Jesus Cristo e Teossote. O propósito do apóstolo Paulo nessa última carta é conscientizar Timóteo quanto à sua responsabilidade de assumir a liderança da igreja, guardar o evangelho de Jesus Cristo e Teossote, sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo e Teossote e pregar o evangelho de Jesus Cristo e Teossote. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. Ele, o apóstolo Paulo, estava passando o bastão para as mãos de Timóteo e este deveria transmitir com fidelidade o evangelho de Jesus Cristo e Teossote a homens fiéis que pudessem passar adiante o mesmo acervo bendito. Guarde isso em sua mente. Aqui agora vou compartilhar pontos importantes para a compreensão dessa importância epístola pastoral, 2 Timóteos. Paulo, o autor da carta, a segunda carta de Timóteos, é uma genuína epístola pastoral escrita pelo apóstolo Paulo. Ele, o apóstolo Paulo, reivindica isso logo no início da missiva. Em 2 Timóteo 1, versículo 1, testemunhos internos e externos comprovam a autoria paulina. Pais da igreja como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Tertuliano dão amplo testemunho nessa direção. O cânon moratoriano, datado do início do século III, atribui a Paulo as duas cartas escritas a Timóteo e a carta endereçada a Titos. Apenas Marcião, o herege excomungado em 144 depois de Cristo em Roma, negou a autoria paulina das epístolas pastorais. Ao longo da história da Igreja, desde o período da patrística, Idade Média e Reforma, a tradição da autoria paulina de 2 Timóteo se manteve intacta. Eu quero que você coloque toda a sua atenção nas circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo tinha clara expectativa de deixar sua primeira prisão em Roma, Filipenses 1,19. Nos 2 anos em que ficou preso, aconteceram 3 coisas maravilhosas que vou explorar aqui e agora. Primeiro, as cadeias do apóstolo Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, bem como de todos os demais. A guarda pretoriana era a vigilância de elite do imperador Nero, composta por soldados da mais alta patente. 16.000 soldados trafegavam com desventura no palácio e tinham grande influência política no império. 3 turnos por dia,
um soldado era algemado ao apóstolo Paulo, e no decurso de 2 anos, toda essa gente foi evangelizada. O apóstolo Paulo estava preso, mas o evangelho de Jesus Cristo e os teossote não estava. O apóstolo Paulo jamais se sentiu prisioneiro de César. Ele era prisioneiro de Jesus Cristo e os teossote, embaixador em cadeias. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, a igreja foi mais encorajada a pregar. Filipenses 1,14. Quando os líderes são presos por causa do evangelho de Jesus Cristo e os teossote, os cristãos se levantam para pregar. É bem verdade que nem todos os que pregavam tinham motivações certas. Porém, mesmo que a motivação não seja boa, se é o evangelho de Jesus Cristo e os teossote que está sendo proclamado, assim devemos nos alegrar. Filipenses 1:15-18. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Terceiro, o apóstolo Paulo não podia visitar as igrejas em virtude de sua prisão. Então escreveu cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se o apóstolo Paulo estivesse solto, talvez não tivéssemos essas joias preciosas em nossa Bíblia. Quando as coisas parecem estar de ponta cabeça, é aí que Deus está cumprindo seu plano eterno e perfeito em nós. Conforme esperava, o apóstolo Paulo saiu dessa prisão, mas não para se aposentar, nem para vestir um pijama. O apóstolo Paulo saiu para fazer sua 4ª viagem missionária. Deixou Titos em Creta, Titos 1:5, e Timóteos em Éfeso, 1 Timóteo 1:3 e 4. Possivelmente, o apóstolo Paulo foi a Colossos encontrar-se com Filemão, conforme era seu desejo. Filemão 22. Com toda a certeza, o apóstolo Paulo foi à província da Macedônia. 1 Timóteo 1:3. Era o propósito do apóstolo Paulo ir a Filipos. Filipenses 2:24. Provavelmente foi nesse período em que o apóstolo Paulo esteve na Macedônia que escreveu a primeira carta a Timóteo e a epístola a Titos. Em sua carta a Titos, o apóstolo Paulo compartilhou seu propósito de passar o inverno em Nicópolis. Titos 3:12. Cidade banhada pelo mar Adriático, situada na região costeira da Grécia. Muito provavelmente, o apóstolo Paulo cumpriu seu desejo de ir à Espanha. Romanos 15, 24 e 28. Você sabia? Clemente de Roma, pai da igreja primitiva, escreveu que o apóstolo Paulo atingiu os limites do Ocidente, declaração que pode ser interpretada como alusão à Espanha no extremo oriental da bacia do Mediterrâneo. Barclay afirma que no século V,
dois grandes pais da igreja fazem alusão à viagem do apóstolo Paulo à Espanha. Crisóstomo, em seu sermão sobre 2 Timóteo 4,20, assevera: São Paulo, depois de sua estada em Roma, partiu para a Espanha. Jerônimo, em seu catálogo de escritores, esclarece que Paulo foi despedido por Nero da primeira prisão para pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos Teossote no Ocidente. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala sobre seu desejo de vê-lo em Éfeso. Nessa viagem, provavelmente, o apóstolo Paulo, chegou ao porto de Mileto, onde deixou Trófimo enfermo. Em seguida, o apóstolo Paulo foi a Troade, onde recebeu o chamado para entrar na Macedônia. Nessa cidade portuária, esteve na casa de Carpo, onde deixou sua capa, seus livros e seus pergaminhos. Dali, o apóstolo Paulo foi a Corinto, onde Erasto se separou do grupo. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma, onde acabou jogado numa masmorra insalubre. Foi dessa prisão que o apóstolo Paulo escreveu sua segunda e última epístola a Timóteo, à sombra de sua execução. Timóteo, o destinatário da carta. Timóteo era natural de Listra, cidade da província da Galácia do Sul. Timóteo era filho de uma crente judia e de um pai grego. Atos 16:1. Sua mãe Eunice e sua avó Loide o instruíram nas Sagradas Escrituras desde a infância. Timóteo bebeu leite da piedade desde o alvorecer da vida. Timóteo conheceu o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária e tornou-se seu companheiro de jornada a partir da viagem missionária. Embora Timóteo tenha sido criado sob a influência espiritual de sua mãe e avó, o apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus para levá-lo a Jesus Cristo e Teossote, uma vez que o apóstolo Paulo o chama de verdadeiro filho na fé e amado filho e fiel, amado e fiel no Kyrios. Guarde isso em sua mente. Timóteo tornou-se o companheiro mais próximo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo o chama de seu cooperador e de irmão e ministro de Deus no Evangelho de Jesus Cristo e Teossote. Timóteo serviu ao Evangelho de Jesus Cristo e Teossote junto com Paulo como pai a um filho. Filipenses 2:22. Timóteo se distinguia de outros obreiros a ponto de o apóstolo Paulo dizer que ninguém era com ele no zelo de cuidar dos interesses da igreja e de Jesus Cristo e os Teossote. Embora Timóteo fosse um jovem tímido e doente,
Paulo delegou a ele várias missões importantes, tanto em Tessalônica como em Corinto. Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo em sua viagem a Jerusalém, quando levaram uma oferta aos pobres da Judéia, ocasião em que o apóstolo Paulo foi preso pelos judeus. Atos 20, versículo 1 a 5. Na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, Timóteo estava a seu lado. Agora, em sua segunda prisão, o apóstolo Paulo roga para Timóteo vir depressa ao seu encontro. Depois que foi solto da primeira prisão em Roma, o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso como líder da igreja. As responsabilidades eram imensas. Timóteo precisou enfrentar com coragem os falsos mestres que perturbavam a igreja. Timóteo precisou estabelecer critérios claros para a manutenção da ordem no culto. Timóteo precisou escolher e ordenar oficiais para a igreja. Timóteo precisou regular e coordenar assistência social às viúvas e ainda mais orientar o ministério das viúvas na igreja. Timóteo precisou decidir acerca da remuneração e disciplina dos presbíteros, assim como outras obrigações morais. Quero que se lembre disso. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, na introdução da carta do apóstolo Paulo a 2 Timóteo. Nesse tempo, Timóteo era considerado ainda um homem jovem. Além disso, Timóteo era tímido e doente, mais propenso a ser comandado que a comandar. O apóstolo Paulo já estava na antessala de seu martírio, às portas da decapitação. Era urgente passar a Timóteo o bastão da responsabilidade para preservar a sã doutrina e conservar intacto o ensino dos apóstolos. Com as características de Timóteo, parecia impossível que o filho na fé desse conta de tão gigantesca missão. É importante destacar outro sim, e essa carta foi endereçada ainda mais à igreja de Éfeso. As mesmas palavras destinadas a Timóteo, o pastor da igreja, deveriam alcançar de igual modo toda a comunidade. Fique atento. O propósito da segunda carta a Timóteo. Desde sua conversão, o apóstolo Paulo se lançou uma intensa jornada de pregação. Depois de longo preparo, 3 anos na Arábia, Gálatas 1, 15 a 18, 10 anos em Tarso, Atos 9, 30, Atos 11, 25 e 26 e Gálatas 2, 1, o homem convertido em Damasco, rejeitado em Jerusalém e esquecido em Tarso, é agora levado para Antioquia, a terceira maior cidade do mundo. Dali, Paulo é separado pelo Espírito Santo
e enviado para a obra missionária. O apóstolo Paulo pregou com zelo e fervor no poder do Espírito Santo a tempo e fora de tempo. Sã ou doente, livre ou preso. O livro de Atos dos Apóstolos registra 3 de suas viagens missionárias. A primeira na província da Galácia, a segunda nas províncias da Macedônia e Acaia e a terceira na província da Ásia Menor. As cartas pastorais fazem referências à sua 4ª viagem missionária depois de ter sido solto da primeira prisão em Roma. Por mais de 30 anos, o apóstolo Paulo pregou fielmente o Evangelho de Jesus Cristo e Teossote, plantou igrejas, defendeu a fé e consolidou a obra. O apóstolo Paulo, num breve resumo de seu passado, ele declarou: agonizomai, combati o bom kalos, combate agon, completei teleu, a carreira dromos, guardei tereu, apistes, a fé. 2 Timóteo 4:7. Agora, o idoso apóstolo Paulo está novamente preso e sofrendo dolorosa solidão. Os irmãos da Ásia o abandonaram. 2 Timóteo 1,15. Fígelo e Hermógenes não queriam mais nenhuma ligação com o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 1,15. O irmão Demas já o havia deixado à própria sorte, amando o presente século. 2 Timóteo 4:10. Diante da atroz perseguição romana, os cristãos tinham medo de se associarem ao apóstolo Paulo. Na sua primeira defesa, ninguém foi a seu favor. O apóstolo Paulo permaneceu desamparado numa masmorra escura, úmida e insalubre. O imperador romano Nero, com toda a sua loucura e violência, estava determinado a esmagar os cristãos com mão de ferro. Em Roma, os cristãos eram crucificados, queimados vivos, outros de cidadania romana eram decapitados. Ao mesmo tempo que o fogo da perseguição se espalhava, os falsos mestres espalhavam o veneno das heresias, causando grande perturbação às igrejas. A situação era quase desesperadora. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, estava na fila do martírio. O cristianismo estremecia à beira da aniquilação. É nesse contexto de angústia e dor, de sombras espessas e tempestades
borrascosas que o apóstolo Paulo escreve sua última carta. A preocupação do apóstolo Paulo não é prioritariamente com a própria vida. O foco do apóstolo Paulo não é sua libertação. A atenção do apóstolo Paulo se volta para o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote. Quer saber qual foi o grande apelo a Timóteo nesse tempo de perseguição política e sedução dos falsos mestres? Timóteo, guarda o que te foi confiado. 1 Timóteo 6,20. E guarda o bom depósito. 2 Timóteo 1,14. O apóstolo Paulo enfatizou esse ponto em cada capítulo dessa segunda carta. Guarda o Evangelho. 2 Timóteo 1,14. Sofre pelo Evangelho. 2 Timóteo 2, versículo 2, 8 e 9. Persevera no Evangelho. 2 Timóteo 3, versículo 3 e 14. E prega o Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Essa segunda epístola foi escrita para pedir a presença de Timóteo em Roma, admoestá-lo contra os falsos mestres, animá-lo em seus deveres e fortalecê-lo contra as perseguições vindouras. O propósito da segunda carta a Timóteo é pedir a Timóteo que se ajunte ao apóstolo Paulo em Roma quanto antes. 2 Timóteo 4, 9 e 21, levando consigo Marcos e alguns itens pessoais. Timóteo deve ser substituído por Tíquico, o portador da carta. A razão para a pressa é o começo do inverno, 2 Timóteo 4, 21, e o fato de que a audiência preliminar já havia ocorrido, 2 Timóteo 4, 16. A maior parte da segunda carta a Timóteo, porém, se ocupa com apelo para que Timóteo se mantenha leal ao apóstolo Paulo e ao Evangelho de Jesus Cristo e os Teossote, aceitando o sofrimento e a privação. Com essas informações na mente e no coração, vou entrar na exposição da segunda carta no próximo conteúdo e significado. Você vai se sentir incrivelmente bem. E agora? Se sente preparado a entregar sua alma a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus.